escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje chegamos na última lição da revista. A revista trata sobre temas muito importantes, muito legais. A gente pode aprender bastante sobre o livro de Atos. E, como eu falei, hoje nós chegamos na última lição da revista, cujo título é Até os Confins da Terra, a Missão Continua. Então nós vamos estar falando um pouco de qual é o papel da igreja. Nós vimos na aula passada, vocês estiveram estudando com o presbítero Eduardo sobre a igreja em si, e hoje nós vamos estar vendo qual que é o papel, qual que é a função da igreja. Nós vamos estar trabalhando com dois textos básicos. Um está em Atos 8:1, diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então nós vamos ver daqui a pouco um pouco do contexto, para compreender esse texto, mas já adiantando, a gente tem que Atos capítulo 8:1 inicia após o texto que trata da morte de Estevão. Então, em razão da morte de Estevão, se levanta uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E esse texto começa a narrar justamente esse fato. E aí, outro texto básico, está em Atos 8:4, diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, a gente vê, com esses dois textos, que é o início de uma perseguição da igreja. A morte de Estevão. Estevão foi um dos diáconos nomeados, e o capítulo 7 de Atos narra justamente a prisão e a morte de Estevão, que foi por apedrejamento. E a partir desse fato, desse evento, se desencadeia, sob a liderança de Saulo, posteriormente Paulo, após a conversão, mas então Saulo, sob a liderança de Saulo, se desencadeia uma perseguição forte contra a igreja. Então, quais são os objetivos que nós vamos estar trabalhando hoje? Primeiro, é ter uma visão panorâmica da difusão do Evangelho. Quer dizer, o que Atos nos mostra é justamente que, em razão de alguns eventos, o Evangelho foi espalhado por várias regiões. E se hoje nós conhecemos o Evangelho, se nós fomos atingidos pelo Evangelho, é justamente porque naquela época, essa sucessão de eventos levou a igreja a se espalhar por várias localidades. Entender também que, em razão disso, todos os crentes, portanto nós, devemos participar desse esforço para proclamar a mensagem até os confins da terra. Quer dizer, a proclamação do Evangelho é um dever de todo e qualquer crente. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida, é a gente entender um pouquinho do contexto em que foi escrito esses dois versículos que nós lemos no texto base. E o primeiro ponto é a gente entender como é que se deu a sucessão de eventos, desde o capítulo 1 de Atos até o capítulo 8, onde inicia essa fase de perseguição da igreja. Então, nós temos ali, em Atos, no capítulo 1, logo nos capítulos iniciais, a narrativa da ascensão de Jesus. Então, Jesus se encontra com os seus discípulos, diz a eles que eles serão testemunhas de Jesus, em toda a localidade, até os confins da terra,
Jesus, então, a vista deles sobe aos céus. Posteriormente, nós vemos a narrativa da descida do Espírito Santo, aquele evento do Pentecoste, onde desce o Espírito Santo e os discípulos começam a falar em línguas, não em línguas estranhas, mas em idiomas, haviam várias pessoas reunidas, na localidade, e eles começam a falar na língua dessas pessoas. Pedro faz um discurso, há uma conversão ali, o relato bíblico nos diz que foram 3.000 batizados, e essa contagem é apenas de homens, não se levava em consideração na contagem ali mulheres e crianças, ou seja, esse número é muito maior, do que 3.000 pessoas. E nós chegamos ali, portanto, à formação de uma comunidade cristã, uma protocomunidade ali de crentes, que vão surgindo após a descida do Espírito Santo, após esse evento do batismo de mais de 3.000 pessoas. E nós vemos que a igreja ela começa a crescer, a igreja começa a adentrar ali na sociedade de Jerusalém. E aí Atos 4:32 nos diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então nós vemos aí uma comunidade que crescia, que gozava de boa reputação na sociedade, a sociedade de Jerusalém via com boa reputação, e portanto tinha tranquilidade, é uma comunidade que via milagres de Deus sendo feitos, e é lógico, uma situação dessa, acaba levando naturalmente a uma situação de acomodação. Nós vemos lá no capítulo 6 que há a instituição de diáconos, quer dizer, o papel da igreja na sociedade de Jerusalém, ela se torna tão atuante, sobretudo em relação ao auxílio aos necessitados, que se ponderou pela necessidade de nomear pessoas, homens que atuassem justamente nesse papel de diaconia, de auxílio, àqueles que necessitavam. Então aí capítulo 6 nos mostra que os diáconos são nomeados, dentre eles Estevão, E o capítulo 7 nos mostra justamente a prisão de Estevão, o seu julgamento pelo sumo sacerdote, o testemunho que Estevão dá perante o sinédrio, aqueles que o julgavam, e o seu apedrejamento, a sua morte por apedrejamento. O texto diz que enquanto Estevão falava, ele teve uma visão dos céus e viu Jesus à direita do Pai. E o texto nos narra que os presentes ficaram indignados e blasfemavam, e a partir daí começaram a lançar pedras em direção a Estevão, que morreu. E aí o texto de Atos 7:59 nos diz que apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então nós vemos aí uma quebra daquela tranquilidade, que a comunidade cristã tinha até então. Estevão, um dos diáconos nomeados, ele é preso, ele é apedrejado, e o texto bíblico nos narra que a partir daí começa a haver uma perseguição muito forte da igreja em relação à igreja cristã. Então o livro de Atos é uma história cuidadosa do desenvolvimento da igreja primitiva. Então Atos começa mostrando que o Senhor irá expandir o seu reino até os confins da terra. E aí nós vemos lá em Atos 1:8 justamente essa ideia, quando Jesus fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, logo no início de Atos, né, já se vê a promessa do próprio Senhor Jesus de que o seu reino seria expandido até os fins. É óbvio, né? Como eu falei, né? A leitura dos primeiros capítulos de Atos nos mostra uma igreja que tinha até uma certa tranquilidade. Ela crescia, né? Ela via os milagres, os sinais de Deus, mas ela se esqueceu que esse reino não podia ficar simplesmente em Jerusalém. Né? Esse reino tinha que além, né, dos muros, das divisas de Jerusalém, né? Tinha que efetivamente alcançar os confins da terra. Né? E aí a gente viu lá em Atos 1:8, né, que Jesus havia dito aos seus discípulos que eles seriam testemunhas dele. Né? E a pergunta é, o que significa ser uma testemunha de Cristo? Né? E aqui é interessante porque talvez essa resposta, a resposta a essa pergunta, né, não seja tão simples, né? Ou seja, eu posso ter várias respostas a essa pergunta, né? Vários adjetivos em que eu posso explicar o que significa ser uma testemunha de Cristo. Né? Mas eu escolhi um texto aqui que talvez seja mais adequado ao contexto da lição. Né? O que seria então ser testemunha de Cristo? Né? E aí eu trouxe aqui Romanos 1,16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Né? Então, primeiramente, ser testemunha de Cristo é não se envergonhar do Evangelho. É entender que esse Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Eu não posso ser testemunha de Cristo se eu tenho vergonha do Evangelho. Né? Eu tenho vergonha de falar desse Evangelho da graça. Né? Testemunha, portanto, é aquele que fala daquilo que vê, daquilo que experiencia. Né? A testemunha, ela relata a sua experiência com um fato ou com alguma coisa. Né? Quando Paulo disse que ele não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo que ele não tem vergonha, que não há impedimento dele falar da experiência pessoal que ele tem com o Salvador. Né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente vê isso muito forte na vida de Paulo, né? Em Atos 28, 30 a 31. Os dois últimos versículos de Atos dizem o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Né? Paulo havia se dirigido a Roma, né? E havia sido preso em Jerusalém, e ele apela para César como cidadão romano, e ele é encaminhado, portanto, para Roma, né? Onde o texto diz que ele permaneceu na sua própria casa. Né? Ele recebeu ali uma prisão domiciliar, né? Uma casa que é lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Né? Paulo não tinha vergonha do Evangelho, ele não tinha vergonha de ensinar as coisas relativas a Cristo. Né? Ele não tinha vergonha ou impedimento algum de pregar o reino de Deus. Né? Ser testemunha é isso. Né? Não se envergonhar do seu Senhor, mas pelo contrário, né? Ter alegria de falar quem é o seu Senhor, daquilo que o seu Senhor fez. Né? E Paulo havia entendido isso. Né? A importância de falar do seu Senhor. Né? A gente vê também, por exemplo, lá em Atos 17, 2 e 3, né? Paulo ele tinha o costume de, quando ele chegava em uma cidade, ele ia primeiramente na sinagoga, ele pregava primeiramente aos judeus. Né? E aqui o texto diz o seguinte: Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, procurá-los no caso judeus, né?
razoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, ser testemunha de Cristo, ser testemunha de Jesus, é anunciar que esse Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo não tinha vergonha de falar da sua fé, de falar aquilo que ele cria, daquilo que Cristo representava na sua própria vida. Isso é ser testemunha. E aí nós temos que o texto nos mostra que houve uma perseguição e dispersão dos discípulos. A igreja ali estava muito acomodada, como eu falei. Ela crescia, ela contava com a simpatia do povo, Deus operava milagres no meio dela. É muito fácil ficar ali preso no seu mundinho, preso em Jerusalém. Só que aí Deus suscita uma perseguição para que a igreja pudesse se dispersar. Então, a gente vê ali que os 6 primeiros capítulos de Atos mostram uma igreja atuante apenas em Jerusalém. Ela era muito bem quista em Jerusalém e ela queria ficar ali e pronto, acabou. O mundo da igreja, no início, se limitava apenas a Jerusalém. E aí nós vemos que a morte de Estevão desencadeou uma série de perseguições à igreja de Jerusalém e acabou dando ensejo ao primeiro levante missionário. Ou seja, se não fosse essa perseguição, não haveria um levante missionário da igreja. A igreja ficaria ensimesmada, ficaria presa a si mesma. Então nós vemos que Deus usou a perseguição, a gente viu lá em Atos 8:1, para dispersar os discípulos. E essa perseguição é que ajudou a igreja a levar a mensagem do evangelho para além dos muros em Jerusalém. Nós, aqui, gentios, século 21, somos fruto dessa perseguição narrada lá em Atos 8:1. Quando a igreja ela é dispersada, ela é espalhada, ela começa a levar os evangelhos a toda a localidade. E nós acabamos, séculos depois, obviamente, sendo beneficiados por isso. Perseguição que não significava, obviamente, desamparo. Por quê? Porque Deus estava no controle de todas as coisas. A igreja perseguida, é a igreja que leva o evangelho até os confins da terra. E é uma igreja que está debaixo do controle de Deus. É uma igreja que atua num mundo onde a história está debaixo do controle de Deus. E aí Paulo relata lá em 2 Coríntios 4:8-9 o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E é interessante que a Bíblia ela não nos traz promessa de tranquilidade na vida cristã. Pelo contrário, Paulo, falando a Timóteo, diz que todos aqueles que querem viver de forma piedosa em Cristo vão ser perseguidos. Agora, perseguição não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos desamparou. O Paulo fala aqui em 2 Coríntios 4, em tudo nós somos atribulados, porém nós não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele diz ainda em 2 Timóteo 3:11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Nosso Deus é aquele Deus que conduz a história de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. É o Deus que comanda todas as coisas
nada escapa à sua vontade, né? Mas é aquele que também nos livra, né, de todas as perseguições. Vamos ser perseguidos como igreja? Sim. Como cristãos? Sim. Vamos ter sofrimento? Sim. A Bíblia não diz que nós não vamos ter, mas ela nos dá a certeza de que de todas essas coisas o Senhor vai nos livrar. Bom, nós vimos então que a igreja surge, né? Há um começo, de certo modo, tranquilo. A morte de Estevão, a igreja começa a ser perseguida, e na época a perseguição, o texto fala que tudo isso com o consentimento de Saulo, né? Posteriormente, Atos narra a conversão de Saulo, né, que se torna Paulo. E Paulo ele é escolhido, né, para levar o evangelho até os confins da terra, né? Então, Paulo, de certo modo, representa, né, essa expansão do evangelho, né, para além do mundo judeu, né? Atos narra que Paulo realizou 3 viagens missionárias, né? Na primeira viagem missionária, ele passa por 5 cidades. Na segunda viagem, ele passa por 20 cidades. E na última viagem, ele passa por 10. Né? E aí a gente vê nesse mapa, no fundo, aí, mais ou menos o percurso que Paulo fez, né? Então, ele sai lá de Jerusalém e ele chega até Roma. Então, com as viagens de Paulo, a gente vê que o evangelho ele sai, portanto, ali de Jerusalém, das suas proximidades, vai para o mundo. Na verdade, quando Paulo inicia a sua viagem, ele está em Antioquia, né? Então, na primeira viagem de Paulo, nós vemos que ele vai de Antioquia para o mundo. Nós vemos lá em Atos 13, 1-3, é o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ou seja, nós vemos aqui uma descrição de uma igreja bem plural, né? Bem heterogênea, né? E aí o texto continua: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos que Paulo ele é separado, né, para uma obra, né, que, no caso aqui, se inicia com essa viagem missionária, onde ele sai de Antioquia e ele acaba atingindo diversas localidades, né, no mundo. Agora, foi fácil para Paulo? Lógico que não, né? Mas Paulo entendeu o seu papel, né, a sua missão, a sua função, né, e ele se coloca disposto a cumprir esse papel, esse chamado do Espírito Santo, né? Outro texto que nós vemos em Atos também, 23:11, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, Paulo teve essa incumbência, né, de levar o evangelho para muito além, né, dos muros de Jerusalém, para muito além de Antioquia, né? Então, Paulo era plenamente consciente de que Deus havia lhe dado o ministério de testemunhar a mensagem do evangelho. Atos 20:24 diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso Paulo falando aos presbíteros de Éfeso: contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essa é a consciência de quem é testemunha, de entender que a vida, a própria vida não é preciosa,
que é algo mais precioso, né, que é o ministério que nós recebemos de Jesus, de ser testemunhas dele. É uma igreja que vai até os confins da terra, é uma igreja que entende isso. Né, e não há nada mais importante no mundo do que o ministério para o qual nós fomos chamados. Bom, nós falamos de Atos, né? A história é um livro com forte viés histórico, é passado, né? Mas como fica o evangelho em tempos de pandemia? Nós não vivemos naquela época em que havia perseguições dos romanos, que prendiam cristãos e os lançavam aos leões nas arenas, para diversão da população. O nosso contexto é outro. Nós estamos vivendo agora, né, um tempo muito peculiar, um tempo de pandemia que traz toda a questão de distanciamento social. Nós estamos agora, como é evidente, né, assistindo uma aula virtual gravada, porque não podemos estar reunidos fisicamente, né? Mas como é que fica? Né? E é lógico, assim como a igreja primitiva sofreu perseguição e aquilo trouxe, de certo modo, uma angústia, uma incerteza, né? Um certo desânimo, né? Nós também, diante dos desafios que nós temos no mundo do século XXI, sobretudo nessa época de pandemia, também podemos ficar desanimados. Né? Como podemos fazer então? Né? O primeiro passo, talvez, é nós entendermos que há uma esperança maior do que qualquer problema ou perseguição. O relato de Atos nos mostra que, não obstante a perseguição, a igreja se expandiu, a igreja se espalhou, o evangelho foi pregado em todo e qualquer lugar. E é interessante que quando nós olhamos para a nossa realidade, né, hoje, século XXI, 2021, né, nesses tempos de pandemia, e agora falando para o nosso contexto local aqui, de Igreja Presbiteriana de Jaú, talvez nessa época de sociedade digital, nós em nenhum outro momento nós falamos tanto do Evangelho nas redes como estamos falando agora. A Igreja Presbiteriana de Jaú tem se espalhado pela rede mundial de computadores. É só você entrar na página no YouTube para ver quantas mensagens foram gravadas, quantas aulas, quantas pessoas foram atingidas. Recentemente nós tivemos aí uma live para falar sobre a pandemia com 2 médicos da nossa igreja, e nós tivemos, pelo menos a última vez que eu vi, mais de 3.500 visualizações. Ou seja, é a igreja testemunhando, é a igreja declarando, mesmo de uma forma muito peculiar, que é através das redes. É uma situação que é impensável, obviamente, né, por razões óbvias, na época de Paulo. Paulo não tinha essas ferramentas tecnológicas que nós temos, mas ele aproveitava as oportunidades que ele tinha. Se você pegar e ler, sobretudo a partir do capítulo 20 de Atos, todas as vezes que Paulo era preso ou que ele era confrontado, ele não perdia a oportunidade de falar do Evangelho. Sua defesa, a defesa da sua vida sempre passava pelo anúncio da graça, o Evangelho da graça de Cristo. Quer dizer, em tempos de pandemia, nós também temos que entender que nós temos que aproveitar as oportunidades. Não podemos deixar de falar do Evangelho. Não podemos deixar nos abater pelos problemas que nós estamos vivendo. Paulo nos diz lá em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí Jesus também nos fala, João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós, portanto, falamos do evangelho daquele que venceu o mundo, daquele que venceu a morte, e daquele que é o único que é capaz de nos dar uma vida verdadeira. E Paulo, falando para Timóteo, diz: combate o combate da fé, toma a posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Quer dizer, não podemos deixar com que angústias, perseguições, pandemias nos impeçam de falar do Evangelho. Nós temos que ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Aproveitar as oportunidades, as ferramentas que nós temos. Ou seja, diante da esperança que temos em Cristo, devemos ser testemunhas do Evangelho da graça de Deus. Não podemos, portanto, ficar intimidados com perseguições e aflições. Nós temos que lembrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E aí Paulo, falando para Timóteo, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós devemos, portanto, olhar dessa forma. E Paulo continua: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Em tempos de pandemia, em tempos de perseguições, em tempos de aflições, nós temos que falar do Evangelho. Nós temos que falar do Evangelho da graça de Deus. Não podemos ficar presos, limitados, fechados em Jerusalém. Deus nos dá a oportunidade, Ele nos força a sairmos da nossa zona de conforto para que nós proclamemos o Evangelho até os confins da terra. Mesmo que esse confim da terra seja o seu vizinho. Deus nos chama para essa missão de sermos testemunhas dele neste mundo. E Deus, portanto, nos ajude a cada dia, nos fortaleça a entender o nosso papel como testemunhas do Evangelho da graça de Cristo nesse mundo.